sair de casa durante a madrugada para encontrar alguém. Você não leva uma bolsa, não leva praticamente nada, apenas o celular. A pessoa que você vai encontrar é alguém que a sua própria família não conhece direito. E poucas horas depois, um trabalhador rural encontra um corpo parcialmente queimado entre as videiras de uma propriedade no sul da França. Dias depois, aquele corpo seria identificado por DNA. Era Sônia Belina, uma jovem de 9 anos, conhecida nas redes sociais, com centenas de milhares de seguidores, que deveria estar planejando a própria festa de 30 anos. Mas em vez disso, sua família estava tentando descobrir o que havia acontecido com ela. E agora, existe um suspeito de 32 anos no centro da investigação. Um homem que, segundo a promotoria, teria encontrado Sônia na noite antes dos fatos. Um homem que já tinha um histórico judicial relacionado à violência. E um detalhe foi especialmente a atenção dos investigadores. Ele usava um dispositivo de monitoramento destinado a impedir que se aproximasse de pessoas protegidas por uma decisão judicial. Segundo informações divulgadas pela imprensa francesa, os dados desse dispositivo podem ter ajudado a colocá-lo próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Mas o que aconteceu naquela noite? Por que Sônia foi até aquele encontro? O que aconteceu entre o último momento em que ela foi vista viva e a descoberta de seu corpo? Principalmente, o que a investigação já conseguiu descobrir e o que ainda permanece sem resposta? É isso que vamos investigar hoje. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com alguém que também acompanha histórias como essa. É um gesto simples, mas ajuda muito o canal. E durante o vídeo, alguns produtos vão aparecer na tela. Se algum deles chamar sua atenção, você pode fazer a compra através do QR Code. Além de adquirir algo que você goste, sua compra também ajuda diretamente o canal a continuar produzindo novos conteúdos. Agora vamos voltar para o sul da França, porque a história de Sônia Belina começa muito antes daquele corpo ser encontrado entre as videiras. Antes de ser notícia, antes de seu nome aparecer associado a uma investigação criminal, antes de sua imagem circular pelas redes acompanhadas de manchetes sobre sua morte, Sônia Belina era simplesmente Sônia, uma jovem francesa de 29 anos, natural da região de Gard, que dividia sua vida entre Paris e Nimes. Nas redes sociais, havia construído uma audiência considerável. Seu principal perfil, no TikTok, reunia aproximadamente 260 mil seguidores e ela também tinha presença no Insta. E seus vídeos mostravam uma jovem que gostava de dança, música, humor, moda e conteúdos relacionados à própria vida. Ela tinha uma vida pública na internet, mas isso não significa que seus seguidores conhecessem realmente sua vida privada. E essa diferença se tornaria extremamente importante depois de sua morte. Porque assim que a notícia começou a circular, milhares de pessoas passaram a tentar reconstruir quem Sônia era a partir de fragmentos encontrados na internet. E como acontece tantas vezes em casos envolvendo pessoas famosas nas redes sociais, as pessoas passaram rapidamente da curiosidade para o julgamento. A família, inclusive, precisou reagir às especulações e aos comentários ofensivos que começaram a surgir. Mas existe algo que precisamos lembrar durante toda essa história. Ter uma vida pública não significa deixar de ser uma pessoa privada. Sônia tinha família, tinha planos, tinha uma vida que existia muito além da tela do celular. E segundo relatos de familiares, havia um plano muito concreto para as semanas seguintes, seu aniversário de 30 anos. A família estava preparando uma comemoração. Ela não deveria estar se tornando uma personagem de um caso policial. Mas foi exatamente isso que aconteceu. No dia 10 de agosto, Sônia deixou de dar notícias. De acordo com os relatos publicados pela imprensa, ela havia contado à irmã que tinha um encontro marcado entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12. Era um encontro com um homem, mas havia algo estranho. A família não conhecia bem esse homem. A irmã sabia apenas algumas informações sobre ele, entre elas que ele vivia na região de Gard.
A própria família teria descrito essa pessoa como uma espécie de namorado misterioso. Aqui, precisamos fazer uma distinção importante. Nos primeiros dias, antes que a investigação esclarecesse os fatos, várias versões circularam na internet. Algumas eram especulações, outras vieram de familiares ou de reportagens. Por isso é importante não transformar nenhuma dessas versões em certeza absoluta. O que sabemos é que Sônia saiu para um encontro e que esse encontro acabaria sendo uma das peças centrais da investigação. Segundo informações divulgadas posteriormente, o homem, que a polícia considera o principal suspeito, teria sido o último contato de Sônia, mas naquele momento ninguém sabia disso. Para a família havia apenas uma preocupação: Sônia não respondia. Existe um detalhe aparentemente pequeno que chama a atenção. Segundo os relatos publicados pela imprensa, Sônia teria saído levando apenas o celular. Ela não teria levado sua bolsa nem outros pertences. Para a família, isso indicava que provavelmente seria um encontro rápido. Ela sairia, encontraria aquela pessoa e voltaria. Só que ela não voltou. E esse detalhe ganha outro significado quando olhamos para tudo o que aconteceu depois. Porque em uma investigação, pequenos detalhes podem se transformar em grandes pistas. O celular, os horários, os deslocamentos, as imagens de câmeras, os contatos, a localização das pessoas, tudo pode ajudar os investigadores a reconstruir uma sequência. E naquele momento, a família ainda não sabia qual seria a última noite de Sônia. No dia de 12 de agosto, um trabalhador rural chegou para trabalhar em uma área de vinhedos em Saint-Gilles, no departamento de Gard. Saint-Gilles fica aproximadamente a 20 quilômetros de Nimes. E às fileiras de videira havia algo que não deveria estar ali, um corpo. O trabalhador acionou as autoridades e a descoberta imediatamente transformou aquele lugar em uma cena de investigação. O corpo estava parcialmente queimado e sem roupas. Havia sinais de que um produto inflamável havia sido utilizado. As circunstâncias eram tão graves que a polícia passou a investigar o caso como possível assassinato premeditado. Havia uma pergunta fundamental: quem era aquela mulher? Naquele primeiro momento, a identificação ainda não estava oficialmente confirmada. A família de Sônia, entretanto, começou a temer o pior. Características físicas e alguns objetos encontrados fizeram os parentes acreditar que poderia ser ela. Mas acreditar não era suficiente, era necessária uma confirmação científica. E essa confirmação viria dias depois. Uma semana depois da descoberta, veio a resposta. O DNA confirmou oficialmente que o corpo encontrado era o de Sônia. A partir daquele momento, uma investigação que já era grave ganhou um rosto, um nome, uma família, uma história. Sônia não estava mais apenas desaparecida, ela estava morta. E agora, os investigadores precisavam responder a pergunta mais difícil: quem fez isso? A promotoria de Nimes abriu uma investigação criminal. Os investigadores começaram a reconstruir os últimos momentos conhecidos da vítima. E foi aí que começaram a surgir os primeiros nomes. No dia 19 de agosto, a promotoria anunciou que 2 homens haviam sido colocados sob custódia. Segundo as autoridades, existiam elementos que faziam suspeitar de uma participação direta ou indireta dos 2 nos acontecimentos. Mas, naquele momento, ainda não havia uma explicação pública completa sobre o papel de cada um. E isso é importante. Ser colocado sob custódia não significa ser culpado. Uma pessoa pode ser investigada e depois liberada. E foi exatamente o que aconteceu com um dos homens. No dia seguinte, 20 de agosto, a promotoria informou que os elementos reunidos até então não permitiam estabelecer a participação daquele suspeito nos fatos. Ele foi liberado, o outro permaneceu sob investigação. E então, a história começou a mudar completamente. O segundo suspeito tinha 32 anos e, de acordo com as informações divulgadas pela imprensa francesa, ele já era conhecido das autoridades. Seu histórico incluía episódios de violência, inclusive violência doméstica. E esse detalhe por si só não prova que ele matou Sônia, mas tornou-se relevante porque havia outra informação ainda mais importante.
Ele teria encontrado Sônia na noite dos acontecimentos. Segundo a promotora, ele provavelmente foi o último contato da jovem. E ainda existe outro elemento. O homem estava sujeito a uma medida judicial anterior relacionada à violência doméstica e utilizava um dispositivo de monitoramento destinado a impedir aproximações. Esse dispositivo poderia registrar sua localização. E segundo informações publicadas pela Le Parisien, esses dados se tornaram um elemento importante para os investigadores. Agora imagine a situação. Uma pessoa está usando um dispositivo que registra sua localização porque existe uma decisão judicial determinando que ela não se aproxime de determinadas pessoas. Então, acontece um assassinato. O corpo é encontrado em determinado local. E os investigadores podem ter acesso aos registros de localização daquele dispositivo. Se os dados colocarem um suspeito próximo da região onde o corpo foi encontrado, isso pode se tornar uma informação extremamente relevante. Mas precisamos tomar cuidado com uma coisa: estar perto de um local não é, sozinho, a prova de homicídio. É uma peça de um quebra-cabeça. Os investigadores precisam juntá-la a outras evidências. E neste caso, segundo as informações divulgadas em 21 de agosto, outras peças começaram a aparecer. De acordo com a promotoria, o homem de 32 anos teria reconhecido que encontrou Sônia na noite dos fatos e na noite anterior. As autoridades também indicaram que esse encontro teria ocorrido no contexto de um trabalho de acompanhante. Essa informação foi divulgada pela investigação e pela imprensa francesa, somente posteriormente. E aqui precisamos falar de algo muito importante. A profissão ou a vida pessoal de uma vítima não diminui em absolutamente nada a gravidade de um crime cometido contra ela. Não importa quem Sônia encontrava, não importa o motivo do encontro, não importa o que ela fazia para ganhar dinheiro. Ela tinha direito à própria vida e ninguém tem o direito de transformar essas informações em justificativa para a violência. Mas, infelizmente, foi justamente o contrário que aconteceu nas redes sociais. Assim que a notícia se espalhou, começaram a aparecer comentários sobre Sônia. Alguns tentavam explicar sua morte através de escolhas pessoais. Outros faziam comentários ofensivos. A família reagiu. O advogado dos parentes criticou publicamente a onda de comentários e especulações. E esse ponto merece atenção, porque existe uma diferença enorme entre investigar um caso e transformar a vida de uma vítima em tribunal público. Investigadores procuram evidências. Usuários de redes sociais, muitas vezes, procuram uma narrativa. E narrativas podem ser perigosas quando são construídas sem provas. A família queria que Sônia fosse lembrada pela pessoa que era, não apenas pelas circunstâncias terríveis de sua morte. E talvez essa seja uma das partes mais dolorosas dessa história. Sônia construiu uma presença na internet, mas depois de morrer, perdeu completamente o controle sobre a maneira como a história seria contada. No dia 21 de agosto, aconteceu a mudança mais importante da investigação até agora. O homem de 32 anos foi formalmente colocado sob investigação judicial por assassinato premeditado e colocado em prisão preventiva. A promotoria apresentou elementos considerados suficientes para essa etapa do processo. O suspeito teria admitido ter encontrado Sônia, mas não teria explicado o que aconteceu depois. Segundo as informações divulgadas, ele fez uso do direito ao silêncio em relação às circunstâncias da morte. Isso significa que, neste momento, existe uma grande lacuna na narrativa. Sabemos que houve um encontro, sabemos que Sônia morreu, sabemos onde seu corpo foi encontrado e sabemos que um suspeito foi colocado naquela investigação. Mas ainda precisamos entender o que aconteceu entre o encontro e a morte. Essa é uma das perguntas mais importantes. O corpo foi encontrado em um vinhedo, mas isso não significa necessariamente que Sônia tenha sido morta naquele mesmo local. Os investigadores ainda precisavam determinar a sequência exata dos acontecimentos. Ela chegou viva ao vinhedo? Foi levada para lá depois? O que aconteceu naquele local? Quem esteve ali e quando? Essas perguntas dependem de evidências técnicas, imagens, dados de localização, perícias, vestígios, testemunhos e, principalmente, da reconstrução cronológica dos últimos momentos da vítima.
Outro ponto importante da investigação envolve câmeras de segurança. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o ponto exato onde o corpo foi encontrado não era coberto pelas câmeras existentes na região. Isso cria uma dificuldade, mas não significa que não existam imagens úteis. Os investigadores podem procurar câmeras em ruas próximas, estabelecimentos, estradas e outros pontos por onde veículos ou pessoas possam ter passado. Uma câmera que esteja a centenas de metros do local pode, por exemplo, registrar um veículo passando em determinado horário. Sozinha, a imagem pode parecer insignificante. Quando combinada com dados de localização e outros elementos, pode se tornar fundamental. E é assim que investigações complexas são construídas. Não necessariamente através de uma única grande pista, mas através da combinação de várias pequenas peças. E existe outro elemento que provavelmente terá enorme importância: o celular. Sônia saiu de casa levando o telefone. Portanto, seu aparelho pode ajudar a estabelecer seus últimos contatos, mensagens, chamadas, localizações, aplicativos, horários e até mesmo a sequência dos últimos movimentos. Temos publicamente todos os dados que os investigadores obtiveram do aparelho, e justamente por isso não devemos preencher essas lacunas com especulação. É razoável entender que em uma investigação dessa natureza, o telefone da vítima pode ser uma das principais ferramentas para reconstruir sua última noite. Bem, precisamos voltar ao segundo homem. Ele foi detido junto com o principal suspeito. Durante algum tempo, seu nome apareceu nas notícias como possível participante. Mas, no dia 20 de agosto, a situação mudou. A autoria informou que não havia elementos suficientes naquele momento para estabelecer sua participação nos acontecimentos. Ele foi liberado, e isso é importante porque mostra como uma investigação criminal realmente funciona. No início, os investigadores podem considerar várias possibilidades. Depois, as evidências eliminam algumas delas. E o fato de alguém ser liberado não significa necessariamente que todas as perguntas sobre aquela pessoa desapareceram. Significa que naquele estágio não havia elementos suficientes para mantê-la sob custódia pelo crime investigado. O homem de 32 anos havia entrado no radar da justiça anteriormente. As informações publicadas apontam para um histórico envolvendo violência e delitos relacionados a drogas. Também havia uma medida de afastamento relacionada à violência doméstica e o uso do dispositivo de monitoramento. Esse histórico é relevante para entender por que o bracelete existia. Mas, novamente, precisamos fazer uma distinção. Histórico criminal é prova automática de um novo crime. O que importa agora é o que os investigadores conseguem demonstrar especificamente em relação à morte de Sônia. Essa distinção é fundamental. Sônia encontrou esse homem? Essa talvez seja uma das perguntas que despertam curiosidade pública. A resposta, pelo menos em parte, já começou a aparecer. Segundo a promotoria, o encontro ocorreu no contexto de uma atividade de acompanhante, realmente. Isso muda a compreensão inicial do caso. A história deixou de ser simplesmente a de uma influenciadora que teria saído para encontrar um namorado misterioso. Agora, sabemos que a investigação aponta para um encontro profissional, e isso mostra como as primeiras versões de um caso podem mudar, conforme as evidências aparecem. Nos primeiros dias, a informação disponível era incompleta. Depois, vieram a identificação por DNA, as prisões, a liberação de um suspeito, a identificação do homem de 32 anos, a informação sobre o encontro e, finalmente, a acusação formal por assassinato premeditado. A história foi sendo reconstruída peça por peça. Aqui, vale explicar uma coisa. Quando a justiça francesa fala em uma acusação relacionada a assassinato premeditado, estamos falando de uma classificação jurídica que pressupõe uma intenção anterior e não simplesmente de uma morte ocorrida de forma acidental ou espontânea. Mas a acusação não é uma sentença. O suspeito ainda tem direito à defesa. E a investigação judicial continuará. Isso significa que, ao contar esse caso, precisamos evitar frases como "ele matou Sônia". O correto, enquanto não houver condenação definitiva, é dizer "ele é suspeito de" ou "segundo a acusação". Essa diferença pode parecer pequena,
mas é fundamental para contar casos reais com responsabilidade. Talvez uma das partes mais humanas dessa história seja justamente aquilo que não tem relação com a investigação. Estava perto de completar 30 anos. Segundo relatos da família, uma comemoração estava sendo preparada. 30 anos é uma idade que para muitas pessoas representa o começo de uma nova fase, novos planos, novas experiências, novos sonhos. Mas a família acabou tendo que lidar com uma realidade completamente diferente. Em vez de preparar uma festa, precisou lidar com a identificação de um corpo. Em vez de escolher músicas para uma comemoração, passou a procurar respostas. Em vez de pensar no futuro, começou a tentar reconstruir o passado. E isso nos lembra que por trás de cada caso criminal existe uma família que continua vivendo depois que as câmeras vão embora. E talvez seja aqui que o caso fique mais intrigante. Porque apesar da prisão do principal suspeito, muitas perguntas continuam abertas. Ainda precisamos saber exatamente como Sônia morreu. Precisamos saber onde ocorreu o crime. Precisamos entender por que o corpo foi levado ou deixado naquele local. Precisamos saber quem esteve presente. Precisamos entender a sequência exata dos acontecimentos. Precisamos saber o que os exames periciais revelaram. E precisamos descobrir se existe alguma outra pessoa envolvida. A investigação ainda está em andamento. Por isso, qualquer vídeo sobre o caso precisa ser atualizado conforme novas informações forem divulgadas. Até aqui, podemos organizar o que sabemos. Sônia Belina tinha 29 anos, era uma influenciadora, acompanhada por centenas de milhares de pessoas. Ela desapareceu depois de sair para um encontro. O corpo, parcialmente queimado, foi encontrado em um vinhedo, em Angeles, no dia 12 de agosto. O DNA confirmou que era Sônia. 2 homens foram inicialmente colocados sob custódia. Um deles foi liberado. O outro, de 32 anos, tornou-se o principal suspeito. Teria encontrado Sônia na noite dos fatos. Ele possuía um histórico judicial relacionado à violência. Usava um dispositivo de monitoramento e os dados desse dispositivo podem ter ajudado os investigadores a estabelecer sua presença na região. No dia 21 de agosto, ele foi colocado sob investigação judicial, assassinato premeditado e preso preventivamente. Isso é o que sabemos, mas ainda existe aquilo que não sabemos. Justamente aí que a investigação continua. Quando um caso viraliza, existe uma tendência de transformarmos a vítima em apenas uma manchete. Influenciadora encontrada morta, corpo queimado, homem preso, assassinato. Mas Sônia era muito mais do que isso. Ela tinha uma família, ela tinha amigos, seguidores, tinha planos, tinha uma vida que existia antes de qualquer manchete. A melhor maneira de contar sua história seja justamente não permitir que sua morte apague quem ela era. Quando falamos somente sobre a violência, acabamos deixando o criminoso ocupar todo o espaço da narrativa. Mas quando falamos sobre a pessoa que foi perdida, devolvemos à vítima uma parte da humanidade que o crime tentou tirar dela. É importante lembrar que estamos falando de um caso extremamente recente. A descoberta do corpo aconteceu há poucos dias. A confirmação da identidade ocorreu apenas em 19 de agosto. As primeiras detenções vieram logo depois. E a acusação formal do principal suspeito aconteceu em 21 de agosto. Ou seja, a investigação ainda está em sua fase inicial. Nos próximos dias ou semanas, novas informações podem mudar nossa compreensão sobre a noite em que Sônia morreu. Podem surgir resultados de perícias, novas imagens, dados de localização, depoimentos, mensagens ou até novas testemunhas. Por isso, qualquer conclusão definitiva nesse momento seria precipitada. No final de tudo, existe uma pergunta simples. Uma mulher saiu de casa para encontrar alguém e terminou morta em um vinhedo? A resposta completa ainda não foi apresentada. Existe um homem acusado, existem evidências sendo analisadas e existe uma investigação judicial. Existe uma família procurando respostas. E existe uma jovem que deveria estar comemorando 30 anos, mas que agora é lembrada por uma investigação que ainda está longe de terminar. Talvez o que mais assuste nessa história não seja apenas o lugar onde Sônia foi encontrada. Talvez seja pensar em como uma noite aparentemente comum pode mudar completamente uma vida. Uma mensagem, um encontro, uma saída rápida, um celular e depois, silêncio.
Sônia Belina tinha apenas 29 anos e, neste momento, a justiça ainda está tentando reconstruir exatamente o que aconteceu com ela. O homem acusado continua sendo considerado suspeito e terá direito à defesa. A investigação ainda precisa responder muitas perguntas. Então, aqui no canal, nós vamos acompanhar os próximos capítulos desse caso, sempre separando aquilo que é fato, que é especulação. Em histórias reais, principalmente quando uma família ainda está esperando respostas, precisamos ter responsabilidade com aquilo que contamos. E agora, eu quero saber de você. Qual foi o ponto dessa investigação que mais chamou a sua atenção? Foi o encontro de Sônia? O fato de o principal suspeito usar um dispositivo de monitoramento, localização do corpo? Ou as perguntas que ainda continuam sem respostas? Escreva aqui nos comentários. E antes de você ir, se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa seu like. É uma forma simples de ajudar o canal e fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e acompanhe os próximos casos. Se você conhece alguém que gosta de histórias reais, investigação e mistérios, compartilhe este vídeo. Eu sou a Andy Corrêa e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Até o nosso próximo encontro. Good morning.